secretário Ney Carrasco. Secretário, eu estou com uma técnica de microfone aqui. Eu já percebi. Sentar aqui, eu quero alongar um pouco, mais confortável. Em primeiro lugar, eu queria, senhor presidente, conselheiros, eu queria dizer que é uma grande honra para mim estar participando dessa reunião. Nesses 2 anos e 3 meses que eu estou à frente da Secretaria de Cultura, é a primeira vez que eu sou chamado pelo CONDEMA e eu estou aqui à disposição de todos vocês para prestar os esclarecimentos necessários. Antes de começar responder aos questionamentos aqui apresentados, eu queria só esclarecer uma coisa. Isso não foi atropelado, não. Tá? Esse processo está correndo desde janeiro de 2013, tá? E veio para a licitação agora. E eu particularmente dei muitas entrevistas até com o jornal, tá? Publicamente, falando sobre todas essas fases do processo, inclusive a escolha do Parque Ecológico. Eu também respondi vários questionamentos do 156 e de ouvidoria que eu recebi. Tá? Todos foram respondidos. Então, o processo correu publicamente. Quem nos questionou e quem nos procurou para esclarecimentos foram todos atendidos. Tá? Eu vou tentar contar um pouco a história e eu vou começar, antes de contar a história específica da escolha do Parque Ecológico, do teatro, para o teatro. Eu queria falar um pouco sobre a minha relação particular com o Parque Ecológico, que é antiga. Né? Por uma coincidência, a primeira diretora do Parque Ecológico, Evaniza... Bom, vamos lá. A primeira diretora, Evaniza, por coincidência, era esposa de um colega de departamento meu na Unicamp, né? Departamento de Música. E então, quando eu vi o parque nascer, ela era funcionária da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? E ela conduziu a implantação do Parque Ecológico. E eu vivi, eles moravam no parque, eu ia lá o tempo todo. Né? E eu achava aquilo uma das coisas mais maravilhosas que eu tinha visto em Campinas em toda a minha vida. Né? Então, eu fiquei, quando trocou o governo, né, quando entrou o Mário Covas, que ali começa o abandono do parque. Né? E eu vi esse processo de deterioração que foi quase induzido pelo Estado. Foi uma coisa que eu não entendi até hoje. Por que eles abandonaram da maneira que abandonaram o Parque Ecológico? Né? Eu achei um horror o que aconteceu. E eu lastimo a situação que o Parque Ecológico está hoje. Tá? Então, assim, eu tenho um profundo carinho por aquele espaço. Tá? Eu tenho uma relação pessoal de amor por aquele território. Tá? Então, eu gostaria de deixar isso claro, para não parecer que pelo menos de nossa parte, tenha havido alguma intenção de prejudicar de qualquer maneira o Parque Ecológico. Tá? Então, qual foi o processo? Como aconteceu? Nós tínhamos uma promessa do governador do Estado de dar os recursos necessários para a construção de um teatro de ópera. Muito bem, vou esclarecer mais uma coisa. Teatro de ópera, às vezes há uma confusão, porque não quer dizer que o teatro só fazer ópera, não é isso. Teatro de ópera, quando a gente diz teatro de ópera, a gente está dizendo, é uma definição técnica. É um teatro de caixa completa, que Campinas não tem, né? Que tem fosso de orquestra, fosso de palco e urdimento completo. Tá? Isso que caracteriza um teatro de ópera. Isso nós não temos atualmente, não temos nenhum fosso ainda em Campinas. Mais, né? Nenhum fosso mais, porque tiraram do Caçulense. Nós estamos impedidos de fazer qualquer espetáculo de dramaturgia musical. Seja ópera, balé, musical, qualquer coisa que obrigue a orquestra a ficar no fosso. Tá? Então, é necessário. Outra coisa, tamanho. Né? Nós temos um sistema de teatros em Campinas que é muito rico. Né? As pessoas desconhecem. Por exemplo, nós temos uma sala maravilhosa do Padre Anchieta, que é o Maria Monteiro, uma sala de 180 lugares, e que é ocupada, tem programação diária. Tá? Nós temos vários teatros pequenos espalhados pela cidade. Né? Agora nós vamos ter mais 3 também na periferia dos céus. Tá? Quer dizer, o sistema de Campinas de teatro não é pequeno, poderia ser maior, mas ele não é pequeno, tanto o público quanto o privado. Tá? Mas nós não temos uma sala de 1.200 lugares. Isso é um problema sério também. Nós estamos hoje em dia perdendo a possibilidade de fazer vários tipos de produção, ou receber
espetáculos importantes, porque nós não temos uma sala com a capacidade para esses espetáculos. Tá? Então, assim, a construção do teatro é necessária. Isso é um fato. Tá? Muito bem. Havia a promessa do governo do Estado de dar os recursos para a construção desse teatro. 80 milhões. Isso foi definido pelo Estado. Quando nós chegamos aqui, nós temos que começar a iniciar todo um processo para fazer um projeto, né, que é um processo longo, tá certo? E nós nos deparamos, quando chegamos aqui, com um projeto feito pelo Carlos Bratti de boa qualidade. Tá? Esse projeto estava pronto e havia sido colocado, né, a nossa disposição, estava lá, estava nas pastas, na nossa Secretaria de Cultura. A gente olhou o projeto e falou, não, esse projeto ele pode ser executado com esses recursos do Estado. A gente já estava cumprindo uma fase já. Né? Muito bem. O teatro estava locado no Swiss Park. Não era uma boa localização. Tá? Ele não estava bem localizado. Eu nunca entendi direito de onde veio essa decisão de colocar no Swiss Park. Quando eu cheguei, eu falei, mas por que no Swiss Park? Não fazia muito sentido a localização do teatro. Aí nós começamos a tentar procurar um lugar que tivesse abrangência regional, porque nós entendemos esse teatro não apenas como um teatro de Campinas, mas como um teatro da região metropolitana, que vai servir as 20 cidades e os 3,5 milhões de habitantes que tem a região toda. Né? Então nós começamos a procurar, sim, um local que fosse perto dos entroncamentos das estradas que dão acesso às cidades da região, para que ele ficasse um teatro acessível a toda a região, não apenas ao campineiro. Tá? Muito bem. Aí veio a ideia do parque. Fomos ao parque, não foi assim, vamos testar. Nós fizemos muitas visitas ao parque, né? Fizemos visitas com a Secretaria do Verde, com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? Com os responsáveis pelas obras, pela engenharia, né? Enfim, discutiu-se muito aquele espaço. E qual foi o resultado dessas primeiras discussões? Né? Nós partimos do seguinte princípio: o Parque Ecológico é uma área tombada de preservação ambiental, sim, claro, e não vai deixar de ser. Né? É importantíssimo ele ser uma área de preservação ambiental. Né? Então nós fomos lá e olhamos e falamos assim, como é que a gente interfere o mínimo possível nesse espaço? Né? Primeira coisa, é uma antiga fazenda, então há uma área de mata e há uma área de pasto, tá? Que é uma área já devastada. Então a primeira decisão foi essa, olha, se for colocar alguma coisa aqui, vai colocar no pasto, onde já está devastado. Tá certo? Pois não. Dá mais 3 minutos. Eu vou tentar. Posso abrir a palavra novamente? Eu respeito, mas eu tenho que dar esse esclarecimento. Eu prefiro faz parte. seus esclarecimentos em relação às questões do Comefato, que Tá. acho que está mais pertinente para esclarecer para nós, que é a nossa área. Até porque a equipe técnica da área ambiental está aqui, a gente dirige a eles. É ótimo. Eu vou resumir, então, finalizar essa história só. Os 3 minutos, aceita os 3 minutos. Tá bom, finalizo. É o seguinte. Então, o que nós procuramos fazer? Resumidamente, então, tentar interferir o mínimo no parque. Então, colocar esse teatro na porta dele, na entrada, né, para que ele não... numa área que já era devastada e para não ter construir estacionamento, aproveitando o estacionamento já existente no parque. Tá? Então, tudo isso foi estudado, assim, não foi uma loucura, não foi uma porra louquice, não saiu do nada, vamos por lá e pronto. Não, a gente pensou muito para fazer isso. Em relação ao Condefat, os tombamentos, o Condefat foi consultado a um documento do Condefat, dizendo que não há problema, que não está em área envoltória. O sistema de tombamento lá é o seguinte: nós temos tombado o parque inteiro pelo Condefat, né? E as edificações, particularmente o casarão e seus anexos, tombados pelo Condefat também. Então o parque não é tombado pelo Condefat, só os imóveis que estão ali. E feita a consulta ao Condefat, a área envoltória do imóvel, ela se restringe, eu não sei exatamente a metragem de cabeça, mas ela se restringe à área construída e seu paisagismo de entorno. Tá? Então essa área da entrada, da guarita de entrada, estacionamento e em frente ao estacionamento onde nós projetamos a construção do teatro, não faz parte da área envoltória. Tá? Por fim, a retirada da licitação, que foi mencionada aqui, eu acho que é um atestado de que nós não queremos atropelar mesmo.
Veja, o projeto começou em 2013, está indo para licitação de obra agora. Foi feito muito estudo, não tem projeto executivo, porque o projeto executivo está na licitação. É parte da licitação. Fazer o executivo e a obra. Tá? E ela foi recolhida para quê? Para prestar esclarecimentos, porque houve questionamentos sobre o texto descritivo da licitação, que o secretário de Infraestrutura pode esclarecer melhor. E o que nós fizemos? Recolhemos para prestar esses esclarecimentos e reeditar, republicar com todos os caras, para que não haja problema futuro, interrupção de obra, nenhuma agressão maior ao local. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha a dizer. Estou à disposição. Respondo o que vocês, as questões que foram colocadas para mim. Tá? Muito obrigado. No tinta no mesmo